Boa noite a todos. Saudamos a todos com votos de paz. Então, mais uma vez, reunidos para estudarmos. E hoje à noite nós teremos o Carlos falando para nós sobre a lei de amor. É um assunto que nós precisamos estudar todos os dias, em todos os momentos, como diz a Raquel, né? Todo momento é momento de estudar, falar de amor, né? Nós precisamos, porque os maiores males da nossa humanidade são consequências da falta de amor, né? Então, vamos ler uma mensagem aqui e depois passaremos a palavra ao Carlos. No livro Vida Feliz, de Valdo Pereira Franco, dado pelo Espírito Joana de Ângeles. Desculpa, não falei boa noite aos nossos internautas. Então, vamos ouvir a mensagem. Um dia extenso, com 24 horas, reserva alguns momentos à reflexão. Quem caminha sem meditar perde o contato consigo mesmo, encurralado nos ponteiros do relógio, ou disparado à frente deles, ou vagarosamente após eles. Aturde-se, esquecendo o rumo. É indispensável o êxito fazer periódica revisão de metas e ações. Usando a reflexão, repassarás os equívocos e terás tempo de repará-los. Reprogramarás os deveres e te renovarás com mais facilidade. Fala menos, dorme um pouco menos e medita mais. Minutos que desperdiças, se os usares para a meditação, se transformarão em pontos luminosos do teu dia. Então, aqueles que o desejar, fechar os olhos, mentalizarmos Jesus neste momento, no seu olhar compassivo e generoso, amoroso, nos observando neste instante e conversando com Ele. Vamos dizer obrigada. Obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos, por podermos ouvir a Tua mensagem e relembrarmos a Tua mensagem de amor, que tanto precisamos. A nossa humanidade nunca precisou tanto de amor. Então, rogamos a Ti, que a Tua mensagem possa tocar não só a nossa mente, mas principalmente o nosso coração, e que possamos sair desta casa hoje mais fortalecidos e dispostos à nossa autotransformação e a fazer do nosso mundo um mundo melhor, partindo de nós mesmos. Fica conosco, Senhor, inspire o Carlos, conduza-o nesta tarefa da noite de hoje. Que os bondosos amigos aqui presentes possam também nos auxiliar na compreensão da mensagem. E hoje e sempre agradecemos. Que assim seja, graças a Deus. Olá, tudo bem? Quem está bem, ao sair daqui, vai melhorar, e quem não está, vai ficar, com certeza. Não se sai de um centro espírita sem levar alguma coisa, sem sair mais leve e ser auxiliado. Nós estamos vivenciando, nos dias de hoje, muitas situações desagradáveis, muitas rivalidades, muitas tragédias. E o antídoto para tudo isso é o amor. Vamos falar de amor? O capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz para a gente amai-vos uns aos outros,
um capítulo belíssimo e profundo sobre o amor, e aí eu retirei só da parte da instrução dos espíritos. Então nós temos lá Samson, Fenelon, Lázaro, né, Pascal, que deram algumas mensagens que eu vou trazer aqui para a nossa reflexão. E hoje, principalmente porque ontem, né, foi um dia que todos nós nos lembramos daquela que, por amor, disse sim à vida, e por causa delas estamos aqui no dia de hoje, vivos, para aprendermos a amar. Né? Então, esse amor já começa nesse ser chamado mãe, que nos permite a entrada novamente na escola da vida, para aprendermos a amar, e a mãe é aquela que nos apresenta o amor em primeiro lugar, nos amamentando, né, nos magnetizando, nos envolvendo. Então, vamos conservar esse clima do amor onde quer que ela esteja, né? Continuamos ligados e pensarmos nesse amor no mês, né? Só por esse fato, o mês de maio já se torna um mês diferente, né? Antigamente era também o mês das noivas, né? Não sei se ainda é, acho que hoje não se está nem casando mais, mas houve uma época em que as pessoas, né, escolhiam casar em maio, era o mês das noivas. Então, olha como é que maio traz, né? Mês das flores, né? Esse amor já está no maio, né? Tem até as palavras, né, as letrinhas que formam o amor. Para o Espiritismo, no dia 1º, então o mês começa com o dia 1º, com o feriado, que é o dia do trabalhador. E quem trabalha, trabalha por amor, né? Amor ao trabalho, outros amor ao dinheiro, outros por amor à família, né? Se presta a um trabalho para levar o pão para casa, né? Nós temos também no dia 1º o nascimento de Eurípides Barçanufo, né? O apóstolo do Espiritismo em Sacramento, que viveu 38 anos aqui entre nós, mas sua vida foi toda uma dedicação ao próximo, uma vida de amor. Né? Então, eu particularmente, dia 1º de maio, também nasceu a minha segunda netinha, que fez 9 anos agora, né? Que é mais um dos meus amores, né? Que de vez em quando assiste aqui com a mãe dela. Um beijo, se ela estiver aqui, Cecília. Né? E também nós temos dia 5 de maio. Quem nasceu dia 5 de maio de 1927? Então, Divaldo Franco, né? Eu sei que vocês pensaram, mas ficaram tímidos de falar. Divaldo Pereira Franco, né? O grande expositor, fala. No dia 1º de maio também é comemorado o José, o operário. Ah, não é 19? Não é 19 de março? Também. Ele teve 2 homenagens? Dia 1º. Uma como carpinteiro, outra como operário. E dia 19 de março é minha esposa. Ah, tá. Obrigado pela informação. Acho interessante ser operário. Na época não tinha fábrica, né? Mas é operário, assim mesmo. As pessoas criam, né? Então, nós temos mais Divaldo, né? Que desencarnou, né? Vai fazer 1 ano agora, dia 13. Né? Temos 13 de maio também a assinatura da Lei Áurea, né? Que de alguma forma, né, veio legitimar a libertação das pessoas escravizadas, que foi uma vergonha, né, nacional, mas de certa forma, né, foi o início dessa libertação. Dia 20 de maio, né, aquela que me deu a vida também nasceu, vai fazer 92 anos agora. O pai da Magda também nasce dia 20 de maio, né, que teve todo uma grande, né, um grande trabalho aqui na cidade, né, auxiliando o progresso. Isso também é uma obra de amor, né, quando a pessoa é visionária, né, e faz grandes obras, né, isso conta como uma prova de amor, porque tudo é trabalho, né, não é fácil para ninguém. Às vezes a pessoa fala, a pessoa se beneficiou, mas também beneficiou a cidade. Dia 26 de maio nasce Amélia Rodrigues, né, aquela que caminhou com Jesus e tem aí, foi uma poetisa baiana, com vários livros falando sobre Jesus. Né? Então, veja que maio está recheado de atos de amor. Então, vamos falar de amor. Né? O que os Espíritos trazem para nós? O amor é uma lei. Já tinha pensado sobre isso? Se é lei, é para ser cumprido. Então, não é uma opção. Né? É lei, é para obedecer. Quem ainda não está obedecendo é um fora da lei.
né, vai ser multado, né, vai ser preso, vai sofrer alguma sanção, né, por não estar amando. E resume a doutrina de Jesus inteira. Então, se a gente for pegar o Novo Testamento e quiser, né, resumir numa só palavra, né, todas aquelas histórias, parábolas e falas de Jesus é para uma coisa só: ame. Resumiu, né, o que Jesus veio fazer aqui. Tudo o que ele fez foi para nos incentivar a amar, e ele não fez outra coisa a não ser exemplificar o amor na terra. Jesus é a concretização do amor de Deus na terra por tudo que ele fez, por tudo que ele é. E é o sentimento por excelência, né? É o mais nobre, é o maior de todos. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. A gente age mais pelos instintos ou pelos sentimentos? O que será que os espíritos falam sobre isso? O homem, na sua origem, e a nossa origem é animal, né? O nosso corpo biológico ainda é bem animal, né? Nossos sistemas, na nossa forma de ser. Então, a gente age, a gente é só instinto como um animal também, né? A gente quer corresponder aos desejos da carne, é fome, né? É o desejo de dormir, de reproduzir, tudo isso que o organismo precisa para sobreviver. E isso dá um certo prazer, não é? Imagina você andando, né, suando, morrendo de calor, chega em casa e toma um copo d'água. Olha que prazer que dá no corpo, né? Tá morrendo de cansado, acha uma rede e deita e dorme, tira um cochilo, dá prazer no corpo também. Então, os instintos também são fontes de prazer. E muita gente para aí, né? Continua animal, só alimentando os instintos, né? Tem vaga, pode ser assim também, mas a gente veio só para isso. Se a gente fala de evolução, de crescimento, a gente veio só para satisfazer instinto, né? Instinto que também dá sensações no corpo, sensação de prazer. Agora, mais do que isso, precisamos chegar ao sentimento que vai nos diferenciar dos animais, né? Porque a gente já consegue qualificar o prazer, dar nome a ele, né? E ter um envolvimento maior com as coisas e com as pessoas, que é o que nos faz crescer como espírito. Não podemos nos esquecer que somos espíritos. Tudo que nos acontece no meio material é para atender ao espírito eterno que somos. Senão a gente fica na superficialidade, fica na periferia e fica rodando, né? E não cresce. A gente vai rodar, nós somos cíclicos, mas em espiral, né? Vai girando, volta, mais uma e vai crescendo. Senão a gente não sai do lugar. E aí a vida não tem sentido. E o ponto delicado, quando falamos em sentimento, é o amor. Não esse amor, né, que está na boca de todo mundo, né? Amor para cá, que às vezes fica só da boca para fora. Mas o que vem de dentro, né? Que muitas vezes a gente sente e não consegue explicar. Como, por exemplo, quando nós temos um primeiro filho, né? A gente sente uma coisa que nunca sentiu antes e que a gente põe o nome de amor, né? Porque é instintivo, né? A mãe já começa a amar, né, um ser que ela nem viu ainda, nem conheceu nessa existência, e já tem esse sentimento, né, por esse ser que está gestando no seu ventre, né? E o pai também, na hora que vê, fica bobo, né? Fica ali, chora, se emociona. É uma coisa inexplicável. Todo mundo lembra do seu primeiro filho, né? Como é que foi pegar no colo, né? Um ser que fala: nossa, meu filho, o que é isso? Né? E é para o resto da vida e mais um pouco. Imagina o neto. Né? Oi? Imagina o neto. E vai o Messi, já foi em um, agora é só, né? Efeito dominó, a gente não consegue mais parar de amar. Olha só o que a espiritualidade faz com a gente. Tem, o filho é o estímulo para arrancar de dentro esse amor que já existe, e aí uma vez, né, que abriu, né, essa brecha nessa rocha, a água do amor começa a jorrar, né? Aí a gente aprende o que é.
O sol, olha o que eles falam, o amor é um sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações, todas as revelações sobre-humanas. Né? Por isso que para a gente às vezes fica difícil. Amor é um sentimento sobre-humano. É mais ainda do que ser humano, é ser angelical. E é para isso que todos nós estamos nos encaminhando, ou não. Se não, para onde vamos? Né? Então, estamos indo em encontro desse amor constante na nossa vida. Então, se a gente tem atos de amor, flashes de amor, imagine esse amor nas 24 horas do dia, como muitos espíritos já trabalham assim. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Olha essa frase que os espíritos querem que a gente entenda. Né? E na Bíblia fala, quando duas pessoas se unem no matrimônio por amor, deixam de ser uma, né? E as duas se tornam uma só carne. O que é isso? Né? Não tem mais o ego, não tem eu e o outro. Eu e o outro somos um, a gente para de pensar no eu e começa a pensar no nós. Tudo que a gente vai fazer, a gente pensa em nós. Vem os filhos, aí vai aumentando esse grupo, para não falar nós, né? Para não aumentar o nó. Então, você veja que a gente vai ampliando, vai crescendo, né? Essa luzinha vai aumentando e acendendo cada vez mais. Isso é fantástico. Fusão dos seres, eu não ter mais esse ego, que eu dou tanta importância a ele. Vamos entender, né, nesse sentido que Paulo de Tarso quis dizer aos Gálatas, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Ele deixou de ser ele, né? Mudou até o nome, aquele Saulo, perseguidor, né? Orgulhoso, queria ser doutor, queria ter títulos e tudo, e se tornou ele, o Cristo, um só. Tanto é que o que ele começou a falar desde então é o que Cristo falaria se não tivesse sido assassinado. Mesma mensagem, né? Nas suas cartas, no tudo que ele só falava de Jesus. Ele e Jesus era a mesma coisa. Agora, isso vai acontecer logo ali na frente. Temos que continuar caminhando. Extingue as misérias sociais. O que são as misérias, as injustiças sociais? É quando eu me coloco diferente do outro. Tudo para mim, menos para o outro. Né? Eu me dando bem, eu não penso no outro. Agora, se eu penso em mim e no outro, todo mundo ganha. Né? É um momento que todos precisamos nos olhar como uma só família e distribuir tudo o que eu puder entre todos, sem doer, sem pensar, eu doei tal coisa para a pessoa. Doa e esquece. Né? Aí a pessoa vai lembrar, lembra quando você me deu tal coisa? Não. Né? Saiu, né? Não fica, senão você fica cobrando. Lembra quando eu te dei tal coisa? Aí eu estou cobrando. E isso aí não é amor, né? É barganha. Feliz aquele que quer ser feliz, ultrapassando a sua humanidade, ama com um amplo amor seus irmãos em sofrimento. Quando a gente vê na televisão uma cidade que foi bombardeada, uma pessoa que está passando por determinada enfermidade, dói na gente, porque é para doer. Né? Meu irmão que está ali sofrendo. Né? Tem um projeto em um dos países da África, feito pelo Wagner Moura Gomes, não é o ator, ele é espírita, né? E tem todo um projeto social lá, chamado Fraternidade Sem Fronteira, e aí perguntaram para ele numa entrevista, por que você resolveu fazer esse projeto lá na África? Né? Por que não faz aqui? O que te deu? E ele respondeu, porque são meus irmãos. Simples assim. Então, quando eu vejo o outro como irmão, eu vou ao encontro dele e faço alguma coisa por ele. O que você está precisando? Eu te ajudo, esqueço e vou para outro irmão. Não deveria ser assim a vida? Não seria maravilhoso se a vida fosse assim? Por que a gente não faz assim na vida? Se é que não estamos fazendo. Feliz é aquele que ama, pois não conhece as misérias da alma nem a do corpo. Tem ligeiros pés e vive como que transportado fora de si mesmo. A vida fica leve. Às vezes a vida está muito pesada porque eu só penso em mim, nos meus problemas, a minha dor e vou abaixando com tanto peso que tem nas minhas costas. Começa a ajudar que diminui a dor.
diminui o peso, você distribui o bem, e o bem volta e fica leve a vida. Quer ser feliz? Ame. Quer amar? Ajude. Auxilie a vida a ser melhor, começando com a minha vida íntima e entre aqueles com os quais eu convivo. Não é simples isso? Onde que está a dificuldade, então? Você ri, né? Olha ele aí, ó. Quando Jesus pronunciou, está chamando até hoje, ó. Quando Jesus pronunciou a divina palavra, não é nem humana, é divina, amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Só na certeza desse amor que eles se deixavam imolar num poste, sendo queimados, devorados por uma fera, e continuavam aceitando, né, e divulgando e aprendendo o Cristo e morrendo e continuando. Por isso que foi possível o cristianismo sobreviver, pelo amor dos primeiros cristãos. Né? Agora você fala que é cristão, vai para um país que não é, pessoas que ameaçam, você já joga fora a cruz. Até que ponto esse amor pelo Cristo é verdadeiro em nós? Está ele aí, ó. Né? E Jesus veio inaugurar o amor na Terra, porque ele falou, vivenciou e tinha um magnetismo para nos, né, inebriar com esse amor. Por isso que as pessoas ficavam ali, né, olhando para ele, se emocionando e se alimentando do amor dele para continuar a vida sofrida que elas tinham à sua época. Né? E hoje a gente acha até a vida leve quando a gente conhece. E depois de Jesus, né, nós temos aí uma palavra que é o amor em prática, que é a palavra do Espiritismo, segundo os Espíritos, reencarnação. Reencarnação não é uma oportunidade para aprendermos a amar, não é obra do amor de Deus nos deixarmos voltar aqui, ao invés de nos queimarmos no fogo do inferno o resto da eternidade. Tem gente que ainda prefere essa ideia. Né? Então, quando o Espiritismo vem comprovar a reencarnação, ele vem comprovar o amor de Deus, nos dando uma nova oportunidade, como um pai e uma mãe fazem com o seu filho, que pode errar, né? Pode ser preso, pode ser perseguido, mas os pais dão a mão, os pais dão recursos, os pais agasalham, acolhem e continuam amando. Porque você não ama, né? Você ama o filho, não o ato dele. Né? Acho que até uma das frases do amor exigente, né? Eu te amo, mas não concordo com o seu procedimento. E ele vai diminuindo esse procedimento e a gente vai entendendo com o entendimento e com o sentimento desse amor. É o amor que cura, né? Comportamento e todo tipo de mazela que a gente ainda vive com ela. O que fez o Espiritismo? Levantou as lápides dos túmulos e ali estava vazio. Né? O espírito não estava ali, conforme muitos vão ao cemitério, fica conversando com o túmulo ali, achando que o seu parente está ali. Né? E por quê? Essa reencarnação triunfou sobre a morte, ele já voltou e muitas vezes ainda está pensando que ele está ali, né? Dentro daquela caixinha. E aí ele vai revelar às criaturas o seu patrimônio intelectual que não morre. Tudo que a gente adquire nas existências de conhecimento intelectual e conhecimento moral nos constituem como espírito para, isso sim, para a eternidade. Né? E vamos aprimorando e melhorando em cada existência, por isso precisa voltar. E muitas vezes no mesmo cenário, né? Nos mesmos locais, com as mesmas pessoas, para nesse aprendizado, dar continuidade a esse aprendizado. Nós não saímos daqui prontos, mesmo que morra com 150 anos. Tem que voltar, começar de novo, vai aprimorando. E aqueles que já conseguiram, né, entender e aprender, voltam como professores, como missionários, para ajudar aqueles que têm dificuldade. Não para, nós somos seres eternos, infinitos, nós nunca vamos morrer, põe isso na cabeça. Né? Então, se eu não vou morrer, que eu faço o melhor para mim, para o resto da eternidade,
para que eu seja cada vez melhor. E quem vai fazer isso? Cada um por si. Né? Deus dá os recursos, dá os professores, dá as instruções, mas a caminhada, as escolhas, sou eu que faço. Então não tem mais essa de conduzir o homem ao suplício, ao tribunal, né? Ao fogo eterno, mas a conquista de si mesmo. Né? Cada vez mais eu vou me conhecendo, vou conquistando o bem que eu preciso conquistar para mim mesmo, para me elevar e me transfigurar, me transformar em um ser de luz. Todos nós vamos chegar nesse ponto e vamos nos encontrar lá. Né? Imagina eu aqui conversando, todo mundo iluminado. Eu vou falar, lembra quando a gente era escurinho? Olha como é que agora somos só luzes, né? Você vai ter, vamos lá ajudar os que ainda precisam se iluminar. E assim vai chegar. Agora, isso aqui é triste de ouvir. Ó. Muitos homens ainda estão mais próximos do ponto de partida do que da meta, porque só atendem aos instintos. Joana de Ângeles, Emmanuel, Amélia Rodrigues falam que a maioria da população humana ainda está somente satisfazendo os instintos. Né? Sofistica a forma de alimentar, né? A forma de dormir, a forma de reproduzir, mas ainda estão nos instintos. Não pensa em espiritualidade, não pensa, né, em transcender a vida. Fica na matéria. Né? A gente vê aí, né, nos encontros, né, até no encontro espírita mesmo, né, vai ter um encontro espírita, o que nós vamos comer? Né? Nós tínhamos um encontro no período de carnaval lá em Santa Rita, deram 2 dias, e à tarde do primeiro dia era um rodízio de pizza. Toda vez que as pessoas, né, alguns aqui participaram, as pessoas se encontram e falam do ENEC, e aquelas pizzas, hein? Quer dizer, sempre o estômago, não ficou nada na cabeça. Né? Esse dia ainda comentei com alguém, né? Esse tanto de bar que tem em Itajubá, devia ter uma lei assim, quem abrir um bar tem que abrir do lado uma livraria, né? Para a pessoa ler, né? Alguma coisa mais cultural que alimente o espírito. Né? Então a gente vê, né, churrascarias cheias, restaurantes cheios, bares cheios, alimentando o instinto. E a gente faz isso. Né? Comemoração, vamos lá para comer. Né? Mas o que a gente realmente absorveu do encontro? Né? O que a gente está levando do encontro sem ser no estômago? No coração da alegria de estar com os pares, de amigos, né? De pessoas que amamos, porque a amizade é uma forma de amor, acredito que até uma das maiores, né? E na questão intelectual, o que eu aprendi? Porque a gente pode pensar, o que eu comi hoje no almoço? Você sabe, mas quais foram os meus maiores pensamentos no dia de hoje, né? De maior ocorrência? Tem que fazer essa avaliação também. Para isso, é preciso vencer os instintos. E vencer é uma disputa, é uma corrida, é um esforço de cada dia, porque o instinto realmente nos puxa, né? Porque tanto quando a gente era só animal, como nessa parte de homem, mas ainda muito instintivo, é muito forte, é um imã, a matéria é muito forte. Então tem que fazer força para sair dela, continuando dela, como falava João, estar no mundo sem ser do mundo. Não vamos parar de comer, nem ficar fazendo jejum, nem ficar asceta, não. Mas moderar e escolher o que vai nos engrandecer como espíritos. Olha lá, sufocando os germes latentes da matéria, para nos aperfeiçoar os sentimentos. Os instintos são a germinação, mas os sentimentos já estão ali em embrião, crescendo no nosso espírito. Vamos alimentar esse embrião para que ele fique grande. Os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. Né? Crisálida é aquele momento que a larva, né, vai passar pela transformação, pela metamorfose, para se tornar borboleta. Né? E nós ainda estamos nessa fase, né, do animal para se tornar humano, para se tornar angelical e voar, igual a borboleta leve. Né? Então, só que a lagarta ela é escravizada ao instinto, ela come o tempo inteiro.
né? A borboleta não, já vai atrás do néctar, já é outra alimentação, já é tudo mais leve, mais colorido, mais bonito. O que a gente escolhe? Ser lagarta ou ser borboleta? Ou mariposa? Né? Tem algumas que ficam na escuridão, à noite. Então, o espírito precisa ser cultivado como um campo. Como é que a gente cultiva um campo para plantar ali, regar, esperar, né, as primeiras folhas tenras para crescer e ficar aquele campo bonito? Toda a riqueza futura depende do labor atual, tanto financeiramente, materialmente falando, quanto espiritualmente. Hoje estamos plantando a nossa próxima vida. Tem gente que fala assim, eu cheguei atrasado no espiritismo, deveria ter nascido num berço espírita, né, como alguns conseguiram, para conhecer mais a doutrina. Não, chegamos no tempo certo e vamos preparar que na próxima a gente já possa vir, não necessariamente espíritas, mas já com esses conhecimentos, né, para a gente já ter uma outra visão de mundo, para não doer tanto, não pesar tanto, não ter tanto medo, né, que eles colocaram muito medo na nossa cabeça, e o espiritismo nos liberta disso. Compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscaremos os gozos suavíssimos da alma, prelúdio das alegrias celestes. Então, aqui na Terra, a gente já pode, né, vislumbrar o que seria estar no céu. É só combinar com todo mundo, né? Viver em harmonia uns com os outros, parar de brigar por coisas pequenas. Né? E a gente, às vezes, briga por coisas pequenas, que o ego, o orgulho, né, o egoísmo faz a gente brigar porque o outro tem uma ideia diferente da minha. É só uma ideia. Deixar o outro ser como consegue ser. Tem que ser como eu para eu aceitar. Eu sou o parâmetro do mundo, não é mais Jesus. Não é? Então, a gente tem que ver por que a gente briga com as pessoas e por que a gente não se harmoniza com as pessoas. Porque por falta de amor. Né? Por falta da fraternidade, da solidariedade, de aceitar o outro como ele é, porque é o que ele consegue ser, como a gente só consegue ser o que a gente é, senão a gente seria melhor. Então, nós temos nossas limitações, nossas dificuldades, e aceitar que o outro tenha também. Mas estamos todos caminhando para o mesmo lado, para a evolução, para a perfeição, para o aprimoramento moral. Né? Então, essa lei de amor são as teias, né? Os laços que vamos criando uns com os outros. E é interessante como é que isso se faz sutilmente, né? Porque aqui nós já temos, né, alguns amigos, a maioria aqui já é amigo de todo mundo, né? Por que isso aconteceu? Né? Porque a gente vem aqui uma vez, né, vê um rosto conhecido, né, ali já em êxtase, né? Outro dia vem, vê o mesmo rosto, conversa, tudo bem. Depois, na terceira, sabe, essa frequência dos encontros vai criando laço. Quanto mais a gente encontra a pessoa, mais forte vai ficando esse laço. Né? E a gente cria uma coisa chamada amizade, que é um outro nome para amor fraternal. E não é gostoso ter amigos, né? Sair na rua, cumprimentar alguém, falar o nosso nome, né? Com respeito, com carinho, com dedicação, a voz fica doce. Né? Olá, Raquel, tudo bem? Olá, Yuri. Ela ganha até um sorriso. Né? A pessoa me conhece, eu sou alguém, eu existo. Agora você passa na rua e ninguém te vê, né? Você é um invisível. Né? O idoso, então, fica lá, ninguém vai visitar, mora sozinho, morre, né? Angustiado. Então, a gente precisa dar graça ao outro, à vida. Por isso que antigamente se perguntava o nome dizendo qual é a sua graça, porque todos nós engraçamos o mundo e temos que ver a graça do outro em nossa vida. A vida fica engraçada, né? Para ficar com bom humor, né? Com harmonia. Olha só o tipo de vida, né? A gente tem esse campo todo para semear, e se não semearmos, vamos ficar nesse campo por muito tempo. À direita, nós temos aí um campo semeado, olha que lindo, trigal. Isso aí não começa num dia, né? Olha, todo um tempo, né, de plantar, de cuidar e de colher. É esse trigo que vai dar o pão da vida, que é o que nos alimenta, o espírito. A amizade alimenta o espírito. Né? Bons pensamentos, boas palavras. A beleza da vida, a arte, né? A beleza da vida para iluminar
e alimentar o espírito. E a gente quer alimentar só o estômago. Vamos conversar com Joana, mentora de Divaldo Franco, que olha só a frase que ela nos deixa como lição. Assim como o ar é indispensável para a existência orgânica, e todos sabemos disso, o amor é o oxigênio para a alma. Então, quem não ama está precisando aí de um oxigênio, né? De um balão de oxigênio que está sem respirar, está perdendo ar. Sem o qual a mesma se enfraquece e perde o sentido de viver. Quem não ama não tem sentido na vida, né? Não tem por que viver. Né? Que eu falei do trabalho, né? Quando você tem criança, né? Dependente, você vai trabalhar porque é seu dependente. Você não tem mais ninguém, né? Acha que já tem um dinheiro suficiente, ninguém te visita, qual é o sentido da vida? Né? Se você não está para ninguém e ninguém está para você também, olha o isolamento. Você vira uma coisa, deixa de ser humano. E quantas pessoas estão virando esse objeto, né? Essa reificação. E o amor é a substância criadora e mantenedora do universo. João não falava que Deus é amor, né? E o amor é um sentimento de essência divina. Então, quando se fala que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, é na questão da essência do amor. Amor é o que, se Deus é amor, e nós somos a sua imagem e semelhança, amor é o que somos. E para amar é que aqui nos encontramos. Gastar esse amor que somos, a centelha divina, é o amor que somos. Nós vamos provar que somos o amor amando. Provar para quem? Para nós mesmos. E aí a gente encontra a tal felicidade que já está em nós. Não é tudo tão simples? Teoria 10. O amor, aí Joana vai nos explicar, né, didaticamente. Tem diferentes fases na nossa vida. Tem aquele amor infantil, que é o amor possessivo, né? Você quer, você se sente dono da pessoa, né? É a minha mãe, é a minha mulher, é o meu filho, é o meu... Fala daqui a pouco, é o meu marido. Até deixar de ser. Ó, o juvenil, né? Que quando chega aquela insegurança, será que eu sei amar, não sei amar, né? E temos que chegar no maduro, né? Que é o pacificador, não exige, se entrega sem reservas para que a paz se faça e tudo se plenifique. É esse amor que precisamos chegar e para isso estamos caminhando. Que todos possamos ficar bem e não somente eu. E é entregar, né? Deixar ir, deixar servir, deixar iluminar o outro. Não pensar em mim, às vezes pensar mais no outro. A gente faz isso com o filho, né? Quando o filho nasce, a gente aprende na marra uma coisa chamada renúncia, né? Para de comprar roupa para a gente, para comprar para a criança. Para de dormir a noite inteira para poder acordar, para alimentar a criança. Quantas coisas a gente faz por um filho para exercitar a renúncia, a doação, e com isso o amor está saindo naturalmente. Agora precisa sair mais, para mais pessoas, para mais filhos, para mais irmãos. Agora, olha só, o amor nunca se impõe, ele é espontâneo como a própria vida, ele irradia, ele contagia. Quem ama, né? Veja Chico Xavier, todas as pessoas queriam ficar perto dele, porque ele irradiava amor, você ficava bem. Por que a gente não pode ser assim também? Será que as pessoas gostam de ficar do nosso lado, de nos receber na sua casa com alegria, porque a gente vai doar amor e luz quando a gente encontra com elas? Será que elas pensam assim da gente? Deveriam, né? Então a gente deveria ter um comportamento que as pessoas quisessem ficar próximos da gente, porque ali estaria irradiando, né? Como às vezes a gente pensa numa casa de vó, né? Não está bem, vou visitar a vovó, que só ficar de lado dela, tomar um cafezinho com um bolinho de fubá, você já está ali, né? Mergulhado no amor dela. Né, Yuri? Nada como a casa de vovó. E mãe, e todos aqueles, né, que a gente sabe que é ali um amigo, né, que vou visitar um amigo que eu não estou bem, né? Lá na casa do Lenate, sento, bato papo com ele, já saio bem. E o que a gente ganhou?
né? Fisicamente nada, mas emocionalmente tudo. E aí esse esfriamento, né, onde as pessoas não se visitam mais e o abraço vai só no WhatsApp, né, e às vezes um abraço salva vidas, né? Expande-se como um perfume agradável. Nós temos o perfume do amor, já compramos, demos para nossa mãe ontem um perfume do amor, né, que coisa o frasco está aqui dentro, só sai onde ela esteja, né, mesmo que já desencarnada. Impregna suavemente. Amor não faz barulho, né? Senão fica o amor possessivo. Esse amor não é agressivo nem embriagador. O amor não se apega, mas flui, porque vive no íntimo do ser e não nas gratificações que o amado oferece. Olha isso, né? Eu não vou mais ser amigo, né, dela porque ela falou coisa que eu não gostei. Então, que amor é esse? Né? E não tem que agradecer por eu amar a pessoa. Ela tem que fazer o que eu, né, aquela coisa faço. Não tem a música do Djavan que fala: vem me fazer feliz porque eu te amo. É uma barganha, né? Por eu te amar, você tem que me servir, você tem que me fazer feliz. Não, eu que tenho que me fazer feliz em poder te amar. Olha como é diferente a forma de ver, né? Então é sempre esse movimento de dentro para fora, né? É centrífugo, né? Você vai para fora e a gente aprendeu para dentro. Né? Eu quero amar para ser amado. Não, eu quero amar porque é uma lei. Lembra o primeiro slide? Vamos guardar isso. Amor é uma lei, né? Não é favor. Eu não estou fazendo favor em te amar como seu amigo, nem favor por ser seu amigo. Eu estou crescendo em espírito por poder amar cada vez mais pessoas. Jesus não ama 8 bilhões de pessoas encarnadas e mais 24 desencarnadas que estão em volta do planeta? Como que é amar 32 bilhões de espíritos? Um dia nós vamos amar assim. Acreditam nisso? É verdade. É isso que o Espiritismo fala, né? E para isso estamos aqui, para a gente se convencer que é assim. A gente começa com uma pessoa. Quem é a primeira pessoa que a gente tem que amar? A nós mesmos, né? Se eu não me amo, eu não sinto esse gostinho para passar para o outro, né? E não aceito que o outro me ame, porque eu não sou digno de ser amado, porque nem eu me amo, então tenho que fazer terapia. Né? O amor deve ser sempre o ponto de partida de todas as aspirações e a etapa final de todos os desejos humanos. Olha, coloca no Instagram essa frase, olha que lindo, né? E isso tudo é Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, que foi queimada, né, quando era Joana de Cusa, por ser cristã e seguir Jesus. Né? E todas as outras fases, né, todas as outras existências, morreu sacrificando por amor. E ela tem moral para falar isso, né? Porque ela sente isso na pele. Porque nós somos amor. Quem não sabia, vai sair daqui agora sabendo. Eu sou o amor, que é de essência divina, e todos nós, do primeiro ao último, temos no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. E o homem, por pior que seja, vil e criminoso, vota a um ente querido, a um objeto qualquer, vive ardente afeição. Tem gente que fala que não gosta de ninguém, mas cria gato, cria cachorro e ama aquele animal. É uma forma do amor, do estímulo, né? O animalzinho está estimulando o amor que está saindo. E a gente não tem que julgar, né? Ou uma causa, às vezes é aquele que ama uma causa e defende, vai e faz e acontece, né? E todo, né, o pior que seja, né, aqueles que arrasavam, né, com nações, matavam criança, matavam mulher, amavam uma pessoa. A gente vê na literatura espírita, né, naquele livro Libertação, né, o Gregório, quem que desmanchou ele, que ele, né, mudou a sua forma de ser? A mãe. Então, as mães presentes saibam que uma vez mãe, forever, né? Não termina no túmulo. Toda a literatura espírita, o que o espírito está endurecido, chama a mãe. E quando está desesperado, o que o espírito chama? A mãe. Então, né, escolher essa missão é para sempre. Porque é capaz de amar.
né? Então, por isso esse espírito, por isso que nós temos que vir mães de vez em quando, né? Para quando chegar pai, virar pai. Não é possível sufocar esse germe vivaz que Deus colocou em nosso coração ao nos criar. A matéria-prima que foi criado, o espírito, se chama amor. Germe que desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência, embora comprimido a miúde pelo egoísmo, porque a dificuldade está aqui, ó. Parece simples, mas a dificuldade é porque ele encontra o egoísmo, né? Torna-se a fonte santas e doces virtudes que geram afeições sinceras e duráveis e ajudam a criatura a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Para praticarmos a lei de amor, tal como Deus a entende, preciso se faz chegar passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente, não é para escolher. A tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á, porque Deus assim o quer. Então, um dia, isso vai acontecer com todos nós, sem exceção. Amaremos a todos, como o Bezerra de Menezes conseguiu. Ele fala para a gente, meus filhinhos, né? Ele não aceitou nem ir para um outro planeta para continuar amando e auxiliando encarnados e desencarnados, como a gente vê na literatura espírita. Ele já entendeu isso. A questão está na conscientização que é assim, né? Então, as religiões existem para isso, para nos convencer, não só para nos converter. Para nos convencer que a vida é assim. Embora muitos outros queiram nos convencer do contrário, né? Então, colocar como meta na vida e ir em sua direção, no nosso ritmo, caindo, levantando, decepcionando, se querendo esperar alguma coisa do outro, mas fazendo a nossa parte. A nossa parte é para o outro. Como Jesus. Pensou se Jesus se decepcionasse conosco? E quando se fala amar o próximo como a nós mesmos, né? A pergunta é, qual é o limite desse próximo? Né? Kardec pergunta, esse próximo está na família? Está na religião? Está na nação? A resposta dos espíritos, não. É a humanidade inteira. Né? E aqueles que eu tenho uma certa antipatia, né? Por uma questão ideológica, uma questão de etnia, o que quer que seja, gênero e tal, são os meus preconceitos, esse é que eu mais preciso amar. Né? O que eles têm, né, de diferente que me incomoda amá-los? Por quê? Se a gente quer para o mundo superior, lá o amor é recíproco. Por isso essa harmonia que vai dirigir esses espíritos que já chegaram lá porque estavam adiantados. Né? E para que eu tenho que amar? Só assim vai melhorar moralmente toda, né, a raça humana e a felicidade que todos nós buscamos. Então, para isso, temos que ter fé na vida e fé nesse amor que estamos falando aqui. Não pensemos, né, que o coração do homem vai endurecer. Por mais que pareça isso nos dias de hoje, isso não é uma verdade. Um dia vai ceder ao amor. É um imã que não tem como resistir. E esse contato vivifica, fecunda esse germe para que o embrião cresça, já que está latente em nós. E aqui é o local, né, onde vamos exercitar e auxiliar, né, para que incendeie esse fogo sagrado quando praticamos o amor na caridade, com humildade, paciência, devotamento, abnegação, resignação, sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Por isso, difícil de encontrarmos na nossa própria vida. Né? Caridade, estar para o outro. Humildade, ser quem se é e não querer ser mais do que isso. Paciência, aceitar o outro como ele é. Devotamento, estar se dedicando a algo ou alguém. Abnegação, negar a si mesmo
para que o outro cresça. Não foi isso que o João Batista falou? É preciso que eu diminua para que ele cresça, Jesus que estava chegando para o seu ministério, né? Resignação, aceitar o que eu não posso mudar, as dificuldades da vida que eu mesmo criei para mim em algum momento dessa ou de outra vida. E sacrifício, sagrado ofício, né? Agora sacrificando o orgulho, a vaidade e o egoísmo em nome de algo maior. O que na minha vida eu ofereço como sagrado ao sagrado, como um agradecimento por tudo que eu tenho recebido. Virtudes que são filhas do amor. Amai muito para serdes amados. Encontraremos o que consola, abranda as penas de cada dia. A compensação da dor, do sofrimento da vida é o amor. Quem ama não dói, né, os sofrimentos. A gente vê uma mãe aí que tem filhos, né, com dificuldades, até com anomalias, né, com problemas mentais, vários até, e ela cuida com amor e não vê como sofrimento, vê como um agradecimento deles estarem vivos. Não é? Mães, digam sim. Praticar esse conselho é elevar-se acima da matéria. A gente ainda olha muito para o chão. Vocês viram hoje como é que o céu está estrelado? Quem não viu é porque não está olhando para cima, está olhando só para o chão. Olha, quando sair daqui, olha para cima, maravilha, se contemple a natureza onde nós nos encontramos. Que cenário bonito é esse? Aqui na região, quando a gente vai para Maria da Fé, né, que bonito que é o cenário ali, às vezes a gente não olha para o lado. Né? Quem está dirigindo não pode olhar muito, mas mesmo na frente, você vê as montanhas, né, vindo. Né? A gente é privilegiado aqui na região e não dá valor para Piranguinho, para Brasópolis. Né? É bonito, descansa a vista. Né? Quem está em São Paulo agora está vendo só concreto, só prédio, só gente correndo. E a gente tem esse privilégio e não dá valor. Isso é amor. Espiritualizar-se sem precisar ser apenas espírito. Viver uma vida espiritualizada, pensando, eu sou espírito e tenho que valorizar as coisas do espírito, sem deixar a matéria também. Tá? E o que é amar? Aí, receitinha, anote aí que isso aqui vai cair na prova. Amar é fazer o que tem que ser feito. Ser leal, ser honesto, consciencioso, né? Procurar o sentido das dores, né? Por que os irmãos estão tristes, tentar suavizar quando pudermos, né? Considerar todo mundo como uma só família, e numa família tem pessoas que não se entendem mesmo, faz parte, considerar como filho de Deus, que estamos nos elevando, né? E quem estiver sofrendo, que possamos dar pelo menos uma palavra, uma oração, confortar essa pessoa e privilegiar amor e justiça. É difícil isso. Agora, olha só para nós aqui, espíritos rebeldes, que estamos aqui mais uma vez. Só de hoje, né, dia 11 de maio de 2026, estamos aqui aceitando ouvir falar de amor, já é uma vitória. Veja, parece pouco, mas quanto tempo nós caminhamos, em quantas existências, né? Lá naquelas guerras todas, né, que não queríamos falar de amor, hoje a gente já ouve. Olha lá, os espíritos que estão falando. É uma vitória falar sobre o amor. Sinal que já estamos melhores do que há 100 anos. E daqui a 100 anos estaremos amando muito mais pessoas, não é verdade? Então, esse é desenvolver o divino que há em nós. Né? E lá na frente vamos ter essa permuta do amor ao próximo, produzindo o grande milagre da vida, a harmonização de todos os interesses materiais e espirituais de todos nós. Existe na mitologia grega uma história que eu quero terminar com ela. Os deuses, né, da mitologia, principalmente Júpiter e Hermes, eles costumavam vir entre os mortais para ver como é que eles estavam conduzindo a vida. Então, Júpiter e Hermes, né, o Mercúrio, vieram à Terra, né, se vestiram de andrajos, né, de andarilhos, e foram de porta em porta pedindo, né, para pernoitar, para ficar naquela casa, que estavam com fome, estavam cansados, e ninguém deixava. Aí um casal de idosos, pobre, né, abre a porta para eles, pede para entrar, dá, né, do pouco que eles tinham, deu o melhor para eles se alimentarem,
né? Então vai narrando com detalhes tudo que eles fizeram para aqueles dois, deram a cama para eles dormirem, né? E no outro dia eles se revelaram, né? Acontecem outras coisas também, que eu vou encurtar a história, eles se revelam dizendo que eles eram os deuses, estavam procurando abrigo, e só o casal ali que tinha dado, né? Oferecido abrigo para eles e pediu que eles fizessem, né, 2 desejos, né? Eles iam satisfazer os desejos dele. E o primeiro desejo, eles queriam um templo para servir a esses deuses. Aí foi construído ali imediatamente um templo, e eles ficaram ali servindo aos deuses. E o segundo, um não queria ver o outro desencarnar, para não ter que, né, chorar no túmulo do outro, que muito se amava. E aí foi concedido. Aí passou um tempo, e um dia eles mais velhos estavam ali na varanda, lembrando dessa época que os deuses dormiram na casa deles, e de repente, né, eles chamavam Bálcios e Filemo, né? Filemo o homem, Bálcios a mulher. E aí, sentados à tardinha ali no átrio, Filemon viu que o corpo de Bálcios se revestia de ramos e flores da cabeça aos pés. E Bálcios viu também que o corpo de Filemon se cobria todo de folhagens verdes. Mal puderam balbuciar o derradeiro adeus. Filemon se transformou em um enorme carvalho e Bálcios numa frondosa tilha, 2 grandes árvores. Suas copas e galhos se entrelaçaram no alto e assim abraçados ficaram unidos para sempre. Né? Inclusive tem na região lá, né, essas árvores, né, em todas as árvores eles contam essa história. E quando Paulo e Barnabé foram a essa região, né, e estavam fazendo aqueles milagres, eles acharam que foram, por causa da mitologia, os deuses que teriam descido para ali, né, aquela região, por isso que eles trouxeram um boi, o touro, que já ia sacrificar, e aí Paulo rasga a roupa e falou, não, nós somos humanos, nós não somos deuses. Aí eles prenderam eles, né? Aí a coisa foi o contrário, né? Mas por causa dessa ideia, dessa história de amor. Aí nós concluímos que amar não é uma opção, vamos sair daqui com essa ideia, é a meta da vida. Entender e sentir isso é o objetivo da nossa reencarnação, estar aqui de novo para aprender a amar. Isso é sentir Deus em nós e entender e aprender a mensagem do Mestre Jesus, que foi só e continua sendo só amor. Então, isso tudo eu tirei do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse mito da hospitalidade está no livro do teólogo Leonardo Boff, Virtudes para um Outro Mundo Possível. Ele tem 3 volumes, esse volume é de hospitalidade, direito e dever de todos. E as frases de Joana de Ângeles do livro Amor, Imbatível Amor. Vamos ler livros espíritas. Tudo bem? Estão prontos e prontas para amar? Continuar amando? Então vamos conversar com esse ser amor, o Senhor da vida, que por amor nos criou, com esse amor nos mantém e nos ensina a cada instante que é só o amor que existe. Como a luz, a falta do amor nos traz a escuridão, a dor, o sofrimento e a morte. A morte do ser que somos, que não conseguimos entender o que somos se não entendermos o amor. E que esse amor, Senhor, que nos une aqui nesse instante, como irmãos e irmãs de ideal, como amigos e amigas que se amam e toda semana gostam de ver seus rostos aqui, um olhando para o outro, abraçando, confraternizando, se alimentando dos fluidos uns dos outros, que essa luz, esses fluidos que saem do nosso coração agora, possam se espalhar e os trabalhadores dessa casa possam conduzir aos mais necessitados. Aquele que, morando sozinho, pensa até em sair da vida, por aquele que se sente abandonado, aquele que é invisível, que ninguém pronuncia o nome e não tem um olhar para com ele, em sua direção. Aquele que está encarcerado, quer seja numa prisão física, quer seja na prisão de ideias, numa depressão, numa síndrome do pânico e todos os medos, temores
né, que estejam passando, encarnados e também os desencarnados, que nos umbrais da própria consciência se sentem no escuro, no medo e no tormento de si mesmo. E tantas pessoas que, por não entender o amor, promovem a guerra, quer seja contra nações, quer seja num governo, quer seja em suas casas, quer seja em sua vida. Que o amor continue vencendo, que o amor é o sol que nasce cada dia em nossa vida. Ele não deixe de brilhar e não deixemos de amar, com a sua vontade, com a sua ajuda e daqueles que por amor nos tutelam uma vida inteira. Obrigado, Senhor, que assim seja. Muito obrigado pelo amor que vocês tiveram de vir aqui hoje. É um ato de amor.